Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Diga glórias a Deus. Diga aleluia, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero que você cumprimente quem está ao seu lado, quem está atrás de você, quem está na sua frente. Quero que você fale com essa pessoa, que você diga para ela: você é especial, você é escolhido. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer derramar algo precioso sobre a sua cabeça. Eu gosto muito do meu Deus, eu amo o meu Senhor, porque Ele sempre vai confirmando a palavra, amém? Todo culto vai sendo direcionado, é como um rio que vai de encontro ao mar, igreja. Nada é lançado fora, amém? E o Senhor tem algo para nós esta noite. Antes de começar a ministração da palavra, eu quero pedir para a obreira Silmara vir aqui na frente, em nome de Jesus, para ela estar levantando a voz de oração pela vida do Natan, que irá fazer uma cirurgia. Creio que amanhã, é amanhã, Maria, que ele vai fazer a cirurgia? O Natan? Da Rosiele? É amanhã, né? Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos levantar, né? Vamos orar, pedir a Deus que escorra tudo bem. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, te louvando, te engrandecendo, te agradecendo, meu Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Senhor, vai de encontro, meu Pai, ao Natan neste momento. Senhor, prepara lá naquele hospital, Jesus, os médicos, Senhor, que o Senhor possa estar lá, Pai, que o Senhor seja o médico dos médicos naquela hora, que o Senhor possa, meu Pai, estar confortando o coração daquela mãe, meu Pai, de toda a família. Que o Senhor também possa estar lá, Jesus, dando força a cada momento, meu Pai, que ela passar de dificuldade, que eu sei que é difícil, meu Pai, ver uns filhos nessa situação, mas eu creio que o Senhor está lá, que o Senhor vai estar lá glorificando, meu Pai, que vai lá estar lá, meu Pai, ungindo aquela criança, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Igreja é isso, amém? É nós orarmos, é nós intercedermos, ainda mais no dia de sexta-feira, que é busca do Espírito Santo, né? E é aí que a igreja tem que clamar, tem que falar com o Pai, tem que colocar diante dele todo o coração, tudo que está na sua alma. Irmãos, a diaconisa Andressa falou algo que é muito importante. Quando nós despertamos, quando nós nos colocamos de pé, agradecer pelo fôlego de vida, colocar a nossa mente nas mãos do Senhor, os nossos pensamentos, tudo aquilo que vai vir de encontro à nossa alma naquele dia, porque, irmãos, nós somos bombardeados pelo adversário todos os dias e todo o tempo. Eu ontem estava num lugar e de repente o diabo começou a lançar pensamentos na minha mente, e por um pouquinho, irmão, quase que eu fui indo. Mas o Espírito Santo falou comigo. Na mesma hora eu pedi perdão ao Senhor, pedi para Ele limpar minha mente, queimar aqueles dardos que o diabo estava lançando no meu coração, lançando na minha mente. E é uma batalha, igreja. É uma batalha todo dia, é constante, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? E eu não me lembrava que está ministrando hoje. Olha como é que o capeta é sujo. Eu ouvi uma coisa interessante. Uma pastora falando: escolha pessoas que tenham o Espírito de Deus para você estar ao lado, e foge das pessoas que têm espírito de porco, porque o porco, a primeira lama que ele vê, ele faz o quê? Se atira de cabeça. Então, você tem que pedir: Senhor, coloca pessoas espirituais ao meu lado, coloca pessoas que vão edificar a minha vida, que vão ser canais do Senhor para mim, para me edificar, para fazer com que ele seja mais firme na tua casa, na tua presença. Amém? Pessoas, irmãos, que só tem fofoca, que só tem disse-me-disse, que só tem coisa ruim. Ora e pede, Senhor, irmão, ou para converter ou para afastar. Que tem que ser, dois caminhos. Ou a pessoa, o cidadão se converte,
ou ele tem que sumir do teu caminho, porque só causa influência ruim. Amém? E hoje nós vamos falar de boas influências para a glória do Senhor. Levanta a tua Bíblia e diga: hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Fala aí com quem está do seu lado: porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluias. Você pode tudo no nome de Jesus. Amém? O teu Deus é o Deus do impossível. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração, sobre esse peito que guarda um músculo, que é a nossa alma que procede os entendimentos. Amém? Da nossa alma que vem o sentimento, o entendimento. A gente configura coração. Vou estar ministrando um hino. Enquanto isso, você antes abre a sua Bíblia já no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no capítulo 18. Capítulo 18 de Atos, a partir do versículo 24. E põe a mão no coração. Abriu, põe no colo a Bíblia e põe a mão no coração. Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado seja o teu nome, Pai. Nos esvazia, Senhor, para que possamos ser cheios de Ti nessa noite, Pai. Queremos transbordar da Tua presença, Jesus. Queremos transbordar do Teu Espírito, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Estamos aqui, Espírito Santo. Enche-me, faz-me transbordar do Teu Santo Espírito. Me esvazio de mim mesmo para dar lugar à Sua presença, ó Deus eterno. Rasgo meu coração pra fluir Tua unção. Intimidade eu quero ter abundantemente, mas com Teu Espírito, Teu Santo Espírito, ó Deus, eu rasgo meu coração pra fluir Tua unção. Intimidade eu quero ter abundantemente, mas com Teu Espírito, Teu Santo Espírito, ó Deus, enche-me, faz-me transbordar do Teu
Santo Espírito, pede ao Senhor, pede com fé. Me esvazio de mim mesmo para dar lugar à sua presença. Ó Deus eterno, rasga o coração, rasga o meu coração pra fluir tua unção. Intimidade eu quero ter abundantemente mais com teu Espírito, teu Santo Espírito. Ó Deus, eu rasgo o meu coração pra fluir tua unção. Intimidade eu quero ter abundantemente mais com teu Espírito, teu Santo Espírito. Ó Deus, meu prazer é te adorar na beleza da tua santidade, pela tua grandeza. Só tu és digno de todo meu amor. Só tu és digno de todo meu amor. Rasgo o meu coração pra fluir tua unção. Intimidade eu quero ter abundantemente mais com teu Espírito, teu Santo Espírito. Ó Deus, aleluia. Orabandarás. Sinta o fluir do Espírito Santo. Sinta Ele limpando a sua mente, limpando a sua alma, enchendo você da presença dEle. Orabandarás. Sim, Espírito de Deus, queremos, ó Pai, queremos intimidade com o Teu Espírito. Ó Deus, enche-me com Tua presença. Senhor, aleluias. Respira fundo. Traz o ar de Deus para você. Aleluia. Ó Jesus, nem somos dignos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Diz assim o texto da palavra do Senhor em Atos. Antes de começar a ler, eu quero comunicar, o pastor, ele foi pregar em Guarapari, amém? Estejam orando por ele, né, para que a volta seja tranquila, que Deus opere tremendamente naquele lugar, que eu sei que lá há vidas que precisam também receber da parte de Deus, amém? E diz assim a palavra do Senhor: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, perdão, estou lendo o versículo anterior, é no 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito,
falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. E tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo, ele entrou antes, mas ele ainda vai entrar na história. Irmãos, esse texto aqui de Atos é a primeira vez que começa a falar sobre Apolo. E olha que coisa linda que o autor começa a falar sobre esse homem. Ele ouviu falar de Jesus, ele conheceu o batismo de João, e o pouco que ele conhecia, irmãos, ele lançava. Ele ousadamente ensinava, falava de Jesus, ao ponto de despertar a admiração de 2 discípulos, chamado Priscila, esse casal, Priscila e Áquila. Eles ficaram tão maravilhados com a maneira que Deus usava a Apolo, que imediatamente eles trouxeram ele para o caminho. E falaram praticamente assim para ele: olha, você sabe um pouco, mas você não sabe tudo. Então você vai ter que aprender mais. E conosco é assim. Nós vamos sempre aprender mais de Deus, amém? Nós nunca vamos saber tudo, mas com pouco que ele já tinha, ele não deixava de pregar a Jesus. A diaconisa Andressa falou algo também interessante. Ela fez uma pergunta: o que você tem feito para Jesus? O teu testemunho tem despertado os líderes da igreja, tem despertado a tua parentela, tem despertado quem está com você no dia a dia? Priscila e Áquila só ouviram Apolo pregando, o evangelista John, e rapidamente, não, esse aí vai ser um grande pregador, esse a gente tem que guardar ele com a gente. E eu creio, irmãos, que aqui tem pessoas escolhidas para esse ministério, amém? O Senhor, quando Deus ele me deu essa palavra, ele falou assim: eu quero levantar isso na igreja. Eu quero levantar pessoas que preguem a minha palavra com eloquência, preguem a minha palavra com poder, porque depois também Apolo teve encontro com Paulo. E a gente vai ler, seguindo aqui no 19. Eu fiquei tão maravilhada quando eu li esse verso 28, que com grande poder ele convencia publicamente os judeus. Irmão, o povo judeu não é fácil, não. Eles têm uma convicção em Deus, que você tem que fazer milagres para eles poderem entender que Jesus era o Messias, e que foi rejeitado naquela época em que veio, porque até hoje eles estão esperando o Messias. Até hoje o povo judeu espera Jesus vir, e para eles Jesus vai vir como um rei. É por isso que o anticristo vai confundir eles. Eles vão achar que o anticristo é Jesus, porque eles ainda estão esperando Jesus vir. Mas Deus derramou algo sobre a vida de Apolo, que ele conseguia convencer, irmãos. Vidas e mais vidas se convertiam ao Senhor Jesus através desse homem. Aí no primeiro versículo do capítulo 19 diz assim, vamos continuar a leitura. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam:
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou batismos de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram em todos uns 12 homens. Eu não sei em quantos estamos aqui, eu não contei. Mas quando eu entrei por essas portas, o evangelista John estava falando exatamente sobre falar em línguas, sobre ter o Espírito Santo, sobre acreditar no mover de Deus. Irmãos, quando Deus te movimenta, quando o Espírito Santo te movimenta, coisas no mundo espiritual acontecem. Laços são cortados, setas caem por terra. Quando você fala em línguas estranhas, aleluia, o Espírito Santo está falando com Deus. Nós muitas das vezes não temos o entendimento, mas o Senhor, Ele sabe exatamente o que está saindo dos teus lábios, porque está saindo do Espírito e está chegando no trono dEle. Às vezes, você está falando em mistério e você está orando por aquela pessoa de quem você está com raiva, daquela pessoa que te machucou, que te magoou, e que você, carnalmente falando, não teria coragem de orar por ela, por ele. Mas em línguas estranhas o Espírito Santo está orando para que você venha tirar aquela mágoa do seu coração. É muito forte o que o Senhor está falando aqui nessa noite, igreja. Ele quer uma igreja que fale em línguas estranhas. Ele quer uma igreja que profetize, amém? E tem mais coisa. Eu ouvi um amém, não ouvi baixinho, João. O povo não quer Espírito Santo, não. O Espírito Santo quer te batizar nessa noite. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Seja corajoso para levantar a mão. É você que o Espírito Santo quer. Amém? É com você que o Espírito Santo está falando nesta noite. E é para você que Ele vai derramar algo especial. E ali no versículo 8 ainda diz assim: e durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, aonde falava ousadamente, falava ousadamente, disertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, aleluias, separou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. O que eu falei aqui antes do culto, antes da palavra? Vai ter sempre alguém, irmão, que vai querer te desvirtuar. Para que ficar rodando na igreja? Para que falar em mistério? Para que ficar daquele jeito? Irmão, não dá ouvido para isso não. Amém? Você, quando você se enche da presença de Deus, é benefício para a tua vida. Aí, quem não tem, fica com inveja. Vou falar claramente. E você tem que ter discernimento, amém? Você tem que discernir isso. Tem que pedir: Senhor, eu não quero dar ouvido às más línguas. Eu quero ouvir o Teu Espírito Santo. Eu quero me jogar mesmo. Irmãos, é tão triste ver aqueles cantores, roqueiro, geralmente é roqueiro, na galera, né? Ele se joga, não se joga? Eu acho que todo mundo aqui já viu essa cena. Se joga no Espírito, amém? Eu ouvi algo domingo que eu achei muito engraçado, eu ri até alto lá na hora da pregação. É melhor você pular aqui do que na Marquês de Sapucaí, amém? É melhor você pular aqui do que lá na linha vermelha, quando vier o carnaval. Melhor você pular no Espírito, na presença de Deus. Então dê lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele fazer com você o que Ele tem para fazer.
Ah, mas pastor, eu vou ficar o tempo todo? Irmão, o tempo que vai ficar eu não sei. Eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram 3 dias, uma semana. E o Senhor sustentou e deu grandes livramentos. E fez daquela pessoa um prodígio, amém? Fez daquela pessoa ganhador de almas. Fez daquela pessoa com dons do Senhor, dons de maravilha, dons de cura. Paulo, ele não se importou com os descrentes. Sempre vai haver. Fala com quem está do teu lado. Sempre vai haver o descrente. Toma cuidado. Fala de novo. Sempre vai haver o descrente. Tome cuidado. Se afasta desse. Paulo pegou ali quem estava com vontade, quem queria Deus, quem queria o Espírito Santo, separou e foi para uma outra escola e continuou ensinando aquelas pessoas. Versículo 10. E durou isso por um espaço de 2 anos. Quantos anos, irmãos? 2 anos. Então tem obra, irmão, do Espírito que vai demorar. Não vai ser da noite para o dia. Tem pessoas que elas vão demorar um pouco mais para poder entender as coisas espirituais, amém? E você tem que ser tolerante com ele e com ela. Você tem que ter paciência com esse fraco na fé. Foi o que Paulo teve. Irmãos, Paulo ele está aqui cumprindo algo que eu até comecei a ler ali no verso 18. No verso 18 do capítulo 18, ele tinha estado em Efésio. Mas só que ele teve que ir embora. Mas ele prometeu que se o Espírito Santo permitisse, ele voltaria. E ele estava fazendo exatamente isso. Estava retornando àquele lugar para terminar a obra que Deus havia começado. E durou 2 anos, dando ensinamento a todos os habitantes da Ásia. E ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aleluias. Deus quer usar você para fazer milagres extraordinários. Você está de eis-me aqui hoje? Você está de mão erguida dizendo eis-me aqui? Aleluia. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de uso pessoal, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefo, sumo sacerdote. Irmãos, não era qualquer pessoa, tá? Eram filhos de um sumo sacerdote. Eles viram Paulo fazendo, eles viram Paulo pregando e foram imitar. Não adianta imitar as coisas de Deus, irmãos. Se você não sabe fazer ainda, espera que o Senhor vai te dar o momento certo, amém? Para você fazer da maneira correta, da maneira que convém. Mas, versículo 15, o espírito maligno nos respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Praticamente nus, aqueles homens saíram correndo, tudo machucado. Ó, deram linha na pipa, como diz outro. Partiram. O diabo botou aqueles homens para correr, irmãos. Qual é a posição que você quer nessa noite? Você quer botar o diabo para correr ou você quer correr do diabo? Escuta o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Ele tem poder para te dar, para fazer os demônios fugirem da tua presença. Mas só vai receber realmente quem quer.
quem se encontrar disponível, quem falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu anseio por pregar a tua palavra, eu anseio por fazer a diferença. Semana passada o pastor estava falando aqui sobre o sal, sobre a luz. E esse culto é isso, irmão, é um culto de ensino, é um culto para fazer você mergulhar no mundo espiritual, amém? Deus deu uma visão ao profeta, se eu não me engano, Ezequiel ou Jeremias, me corrija se eu estiver errado, em que ele ia andando no lugar do templo e a água começava nos pés, depois na canela, depois no meio da canela, no joelho, e aquela profundidade foi aumentando, até o profeta estar totalmente coberto das águas do Senhor, irmãos, das coisas celestiais. E como eu ministrei no louvor, eu quero estar inundado dessa água, amém? Eu quero ser transbordante do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer maravilhas através de você, através de mim. Ele quer curar, irmãos, os lenços, coisas de uso pessoal de Paulo faziam com que os enfermos eram curados na hora que aquele lenço com o suor de Paulo tocava o enfermo, a enfermidade fugia daquela pessoa. Pessoas endemoniadas eram libertas. Pensa nisso. Não precisava nem da presença do homem para falar em nome de Jesus, sai. Era um pedaço da roupa dele que fazia aquilo. Olha que poder, irmãos. Deus, ele mostra que ele não precisa do homem, amém? Ele não precisa de nós, mas ele quer nos usar. Ele quer que você seja templo e morada do Espírito dele. Você quer isso? Eu quero. Eu quero ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. E para isso a gente tem que se limpar. A gente tem que tirar toda a impureza. A gente tem que reconhecer as nossas falhas. Amém? Ninguém é perfeito. Não estou falando aqui de perfeição, mas a gente tem que buscar a perfeição. Temos que buscar a perfeição todos os dias, irmãos. A gente também não pode se esconder atrás dessa palavrinha, eu não sou perfeito. É muito fácil também eu me esconder atrás disso. Eu não sou perfeito, por isso eu vou continuar errando, vou continuar fazendo o que a minha carne quer. Não, não, não. Você não é perfeito, porque vai ter uma hora que você vai falhar. Um acidente, amém? Um tropeço no percurso. Entrou uma pedrinha no meu pé, mas não é uma coisa... Quem aguenta ficar aqui com uma pedra no sapato o dia inteiro, irmãos? Quem aguenta? Eu não aguento nem sapato apertado, quanto mais uma pedra no meu sapato. Então é isso que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Ele não quer você se escondendo atrás de palavras clichês. Palavras, eu sou falho, eu sou humano, eu não consigo ser perfeito. A palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, é forte, amém? E se você anda em Espírito, aleluia, Deus vai operar milagres através de você, aonde você estiver. Com quem Ele escolher, irmãos. Só de você estar perto, a pessoa vai falar assim, poxa, eu estava com uma dor de cabeça, de repente você chegou, passou. Ore cantará pra estar. Quem crê nessa palavra? Quem crê no que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? O Senhor, Ele quer te fazer transbordar da presença dEle. E eu gostaria de trazer aqui na frente, porque eu gosto de entregar a mensagem. E eu tenho certeza que já foi falado o que o Espírito Santo quer falar aqui, amém? Eu quero você que ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Eu só fui batizado no batismo de João. Eu só desci as águas. Mas o Espírito Santo, esse negócio aí que vocês ficam rodando, que vocês ficam blá, 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 eu não tenho não. Vem aqui você. Porque o Espírito Santo, Ele quer você. Ele quer que você seja cheio dEle nesta noite. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que te fortalece. É o Espírito Santo que te livra das ciladas. Assim
como eu estava ontem, quase caindo na armadilha do diabo, em pensamentos, irmãos, em pensamentos, porque Deus nos sonda, nos esquadrinha no nosso íntimo, tá? Não é só com atitude não, é quando você pensa, quando você dá lugar aí ao maligno na sua mente, né? Tem uma pastora que eu gosto muito dela, que ela diz o seguinte: o que a sua mente está produzindo, você irá executar. Isso é forte, isso é forte. Então, se você está com aquilo na sua mente, ali, ó, martelando, uma hora o diabo vai querer concluir. Entendeu? Entendeu, igreja? Então, peça ao Senhor agora. Fecha o teu olho. Fala: Pai, eu ouvi a tua palavra. E mesmo, Senhor, sem saber o que era o Espírito Santo, aquele homem chamado Apolo sabia quem era o Senhor Jesus. E ele falava a tua palavra com ousadia. Ele ganhava almas para o teu reino. Paulo, Senhor, Paulo tinha uma unção, ore, cantará, passai. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, eu creio, meu Jesus, eu creio, Pai, que Tu vai batizar vidas aqui. Eu creio, Pai, que Tu vai usar essas vidas aqui como profetas do Senhor, como ministros do Senhor. Amante, cantará, passais. Oh, glória a Deus. Jesus, examina, e cantará as línguas, Jesus, queima com as línguas, de cantará cada manda cantará e cantará. Faz o teu mover, Jesus, faz o teu mover, Espírito de Deus. Cantará, vem, Jesus, vem, Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, faça morada. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito
Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, Pai. Faça morada. Eu te convido a entrar no meu coração e morar comigo, ó Espírito Santo. Faça morada. Eu te convido a nunca mais se afastar de mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais deixar aqui. O meu coração é o teu lugar. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Vem fazer morada. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada, faça morada, faça morada. Faça morada em mim. Mora em mim, Pai. Meu coração é o teu lugar. Você que ficou no teu lugar, se coloca de pé. Ora, cantará para porque você tem o Espírito Santo de Deus e Ele vai te tocar aí agora. Ará para sai, onde cantará para sai, de cantará para sai. Deus quer levantar profetas neste lugar. De cantará para sai, cantará para sai. Jesus, toda palavra de maldição contra esse ministério, Pai, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Pai, tudo que foi dito, tudo que foi proferido, Rabanda cantará passai, contra a minha vida, contra a vida do pastor Leandro, contra a vida de cada ministro e obreiro desta casa, oh, decantará passais, toda amarra, toda corrente cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, os ministros da tua casa vão prosperar. Vão prosperar. Vão ter unção de cura. Vão ter unção de libertação. E esse ministério de vai ser conhecido. Deus, porque o Senhor é poderoso em nosso meio. Aleluias. Deus, Jesus, é um tempo, Pai, é um novo tempo, Jesus. Sim, ó Pai, vai quebrando, Pai,
Tudo que o inimigo tem tentado semear, vai arrancando toda a erva daninha, Senhor. Senhor, tu me mostra uma grande mão. Uma grande mão. E essa mão vai arrancando do meio, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Do meio do campo, Pai. Oh, do campo de trigos vai tirando as ervas daninhas. Vai tirando, Deus. Vai tirando, Pai. Vai tirando, Pai. Tudo que o inimigo tem semeado durante a noite, né? Manda cantar a passar. Porque ele faz assim. Ele só age às escondidas. Ele só age na surdina, Senhor. Porque ele nunca dá a cara dele a tapa, não. Ele vai semeando mal, semeando mal. E até a planta que era boa vai ficando ruim, Jesus. Mas hoje, Pai, hoje a tua mão vai cuidando desse campo aqui, Jesus. É, Deus. Eu creio, Pai. Eu creio, meu Jesus. Eu creio, Pai. Vai fortalecendo os teus aonde eles estiverem. Aquele que está fraco, aquele que está caído, Senhor. Que o teu Espírito toque nele agora, toque nela agora, Jesus. E elas venham, Pai, saber, eles venham saber que o melhor lugar para se estar é na tua casa, Senhor. Independente do que recebemos de ti, ó Pai. Porque o nosso alvo é salvação e vida eterna, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. E cantará para sai. Se você é vaso de Deus, dá lugar ao Senhor. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo te movimentar, porque Deus quer cortar laço aqui nessa noite. Oh, Deus, eu creio, Espírito de Deus. Eu vejo flechas sendo quebradas. Decantará paz, decantará pra sol. Oh, Jesus, quebra, Pai, quebra todo dardo, quebra toda lança. Eu creio, Pai, que nenhuma arma forjada contra nós irá prevalecer, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Jesus. Porque Paulo, ele pôde ser afastado por um tempo, mas quando ele retornou, ele conseguiu alcançar, ó Pai, todos daquela cidade. Todos. Não ficou um sem ouvir falar de ti, Senhor. É assim que tu faz, ó Deus. É assim que o Senhor age. É assim que o Senhor age. Eu não quero ter que ir tocar em você, porque eu sei que o Espírito de Deus pode te movimentar sem eu te tocar. E se o Espírito Santo de Deus está nesta palavra, você vai dar lugar ao Senhor. Aleluias. Toca, Jesus. Toca na Lívia agora, Jesus. Toca, Espírito Santo de Deus. Isso. Vai limpando o coração dela. Vai tirando toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza nesse coração, Jesus. Vai tirando agora. Vai tirando agora, Deus. Aleluias. Toca na Carol, Jesus. Toca na Carol agora. Larga as cadeiras, Caroline. Chega de se esconder. Toca na obreira Silmara, Jesus. O Senhor quer fazer coisas através da tua filha, Pai. O Senhor quer operar através da tua serva, Pai. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca na Tânia, Jesus. Limpa a mente da tua filha, Pai. Limpa a mente dela, Pai. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo de Deus. Vai tirando as amarras, ó Pai. As amarras, ó Pai, da falta de esperança.
as amarras, ó Pai, daquilo que o inimigo tem colocado diante dela, de que não vai melhorar, de que não vai dar certo, de que não vai mudar. Senhor é poderoso, Pai. E se ela, Pai, se entrega ao Teu Espírito, mais ainda o Senhor opera. O Senhor livra da morte. O Senhor tira da mão, decantará para sair os adversários. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Espírito de Deus. Rasta cantará para sair. Sinta o toque do Senhor. Toca, Jesus. Toca, Deus. Anabanda cantará brandais. Arabranda cantará para sair. Ele para sair, ante cantará para sair. Há um mover do Espírito de Deus neste lugar. Há um mover. Toca na irmã Maria também, Senhor. Ela não entende muito bem, mas ela já sabe, Pai. Ela já sabe, Pai, que o Senhor está aqui, que o Senhor está movendo na vida dela, Pai. É assim. Toca na Emily, Jesus. Toca na Emily, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. O Espírito Santo está curando, irmãos. Curando na alma nessa noite. Aleluia. Toca, Jesus. Toca na Emily, Jesus. Toca. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Toca, Jesus. É assim que acontece. Se você abre o teu coração, Ele entra. Ele entra. Ele faz. Arabandarai. Arai cantarapasai. Toca, Jesus. Toca nos músicos, ó Pai. Toca, Deus. Toca, Jesus. Há um mover sobrenatural neste lugar. Há um mover. Há uma palavra liberada do céu para nós. Ah, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio que onde cada um do que estiver aqui chegar, tiver alguém passando mal, Pai, essa pessoa vai botar a mão e a enfermidade vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, Pai, se estiver endemoniado, essa pessoa vai botar a mão e o demônio vai sair em nome de Jesus. É isso que Jesus quer fazer através da tua vida, meu irmão, minha irmã. É isso. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Eu volto para minha casa com meu coração em paz, porque eu sei que o que o Espírito Santo de Deus me mandou fazer, eu fiz. Amém? E eu tenho certeza, você talvez não recebeu aquilo que você queria ouvir, a resposta que você indagou o Senhor, mas Deus, Ele te respondeu de outra maneira. Faz a minha obra, que do resto eu cuido. Faz o meu id, que do resto eu cuido. Apolo, quando ele começou a pregar, quando ele começou a falar de Jesus para os judeus, ele não imaginava o que ia acontecer na vida dele. Ele não fazia ideia de que ele ia encontrar um casal cheio de Deus e que aquele casal iria levar ele aos discípulos. E ele também se tornaria um discípulo, não só um pregador. Quantas pessoas estão na igreja, só se dizem crentes, irmãos, mas não tem fruto nenhum. Pelo contrário, a árvore só tem coisa podre. Tem muitos assim, irmãos, por aí. Mas você vai fazer a diferença, amém? Eu profetizo isso na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus.
E Apolo, ele foi tomado, ele foi cuidado, instruíram Apolo, ensinaram Apolo, você sabe até aqui, mas daqui para lá nós vamos te ensinar. E o Senhor, Ele quer te ensinar. Ele quer. Você pode ter até muito tempo na presença do Senhor. Pessoas, irmãos, eu sou relativamente nova. Relativamente. Vamos falar que eu sou nova. Mas eu já vi pessoas de 50, de 40 anos do Evangelho, irmãos, que não sabe onde que está o Salmo 41, não sabe o que diz no livro, no capítulo 2 de Atos. Crente sem palavra é lata vazia, irmão. Cristão sem palavra de Deus é siri na lata, como diz o pastor. Ele tem barulho, mas ele não tem conteúdo. Você precisa da palavra de Deus para te sustentar, para te firmar. Poder é bom, é maravilhoso, a gente é aqui, ó, nada, mas a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida, amém? Se esforce, ore, leia a palavra de Deus. Senhor, eu preciso de 10 minutos contigo para ler a tua palavra. Eu vou ler 2 capítulos e você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, amado. Você vai ver, porque Deus, Ele contempla isso, Ele contempla o teu esforço, o teu querer, o teu desejo, a tua sede. E o tamanho da tua sede vai ser conforme Ele vai se revelar para você. Agora aquela pessoa que pega a Bíblia, não entendo nada, não tem sede. Não tem sede. Deus não revela, Deus não se abre, Deus não abre as portas e as janelas do céu. Deus quer abrir as portas e as janelas do céu para as pessoas que tenham sede dele, sede da palavra de Deus, amém? E eu creio, eu quero acreditar que você e eu somos essas pessoas, amém? Porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, para ouvirmos essa palavra. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Fica de pé. Eu vou pedir para o evangelista encerrar, para dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te glorificar por este culto, Pai, que eu tenho a certeza que chegou até o teu trono como um cheiro suave. Obrigado, ó Pai, pela revelação da sua palavra, pelo mover que o Senhor fez, ó Pai, e aquilo que o Senhor começou aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa continuar trabalhando e derramando do seu poder sobre nós, ó Pai. Nós somos crentes espirituais, crentes pentecostais, acreditamos no teu mover, ó Pai, que nós possamos viver isso todos os dias de nossas vidas, em qualquer lugar que nós estivermos, ó Pai. Que você possa levar o teu povo, ó Pai, até os seus lares, protegidos, guardados, ó Pai, debaixo da sua graça, da tua proteção, ó Pai. Porque se o Senhor não nos guardar, ó Pai, em vão vigia o sentinela, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, dar um final de semana abençoado, um que glorifique o teu nome, no final de semana na sua presença, Senhor. É o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos que creem digam amém. Está encerrado. Deus abençoe a todos.